de dezenas de trabalhos técnicos e 4 pedidos de patente. Uma é utilizada por mais de 3 mil empresas produtoras de cerâmica vermelha no país. Orientou vários bolsistas de aperfeiçoamento em mestrado e doutorado. Criou a empresa Duracell em 2000, empresa de base tecnológica, fabricante de moldes de extrusão, cerâmicas especiais e impressora 3D para cerâmica. Vem atuando em manufatura aditiva desde 2009, quando iniciou a execução de projetos visando a obtenção de cerâmicas por prototipagem rápida e o desenvolvimento de impressoras 3D para cerâmica. Participou de diversos órgãos colegiados, incluindo diretorias da ABCeram, tendo presidido a ANFAMEC na gestão de 2017 e 2018. Oi, peraí, probleminha técnica aqui. Coloca os comerciais, não. Quero. Eu acabei de gravar há pouco. Aqui. Boa tarde a todos. Um pequeno imprevisto aí, mas já está tudo certo. Em primeiro lugar, quero agradecer a organização do evento, Matheus e o Ítalo, né, e o professor Vertulano, pela essa iniciativa de promover o primeiro encontro de manufatura aditiva no Brasil, né, em cerâmica, né. Eu estava até esses dias observando, tem um grupo no WhatsApp, Manufatura Aditiva no Brasil, e pouca coisa se vê de cerâmica lá nesse grupo, né? E, no entanto, as iniciativas que estão sendo feitas, as pesquisas, e mesmo no início de produção industrial, ou pelo menos de equipamentos, a gente vê que o movimento está crescendo e isso nos deixa muito felizes, né? Como nós estamos aqui numa plateia de praticamente, eu acredito que 100% ceramistas, é sempre bom lembrar que, né, a manufatura aditiva, né, esse conceito de manufatura aditiva, o órgão normativo americano definiu o que era manufatura aditiva em 2015 apenas, né, na década passada, mas para nós ceramistas é um conceito, em termos de conceito, é muito antigo, né? É a construção dos aquedutos, por exemplo, peça por peça, das pirâmides, e as nossas casas, né? Fileira por fileira, tijolo por tijolo, né? Deixando assim até bastante mais explícito, os nossos povos originais, a técnica das cordinhas, que é utilizada há centenas de anos por nossos indígenas, né, utilizam a manufatura aditiva, né? E aí esse quadro compara muito bem para uma peça cerâmica ou para uma escultura, a comparação da subtrativa com a aditiva. Evidentemente, já foi falado nas palestras da parte da manhã, né, e as tecnologias, outras tecnologias que não essas, mas eu classificaria hoje como as mais importantes, as 4 tecnologias, as 4 rotas mais importantes da manufatura aditiva para a cerâmica. A fotopolarização em cubas, né, a aspersão de ligantes em camadas sucessivas de pó, a impressão direta e a extrusão, que muitos chamam de robocasting, DIL, enfim. Mas a extrusão que também pode ser feita
por várias técnicas, né? Como nós vamos ver a seguir. Bem, exemplos rápidos, né, das outras tecnologias, né? A estereolitografia, nós temos uma empresa, aliás, duas empresas, a Litos como pioneira e depois, em seguida, a 3D Ceram, né? Em que eu tenho acompanhado as Ceramitex desde 2009, ela estava lá presente em 2009, já com uma impressora 3D, de pela técnica de polimerização em cubo, fotopolimerização, né? E vem crescendo e hoje é um dos players mundial na área de manufatura aditiva, né? Na outra técnica, que é a aspersão de ligante em camadas sucessivas de pó, eu cito essa empresa, embora já existem várias, em que a aplicação está muito mais, pelo menos até o momento, para peças de uso porosos, peças porosas, como mobílias refratárias e pré-formas para implantes diversos e até pré-formas de dente, que depois passam por uma injeção de um silicato de lítio para fazer uma coroa dentária. Essa empresa tem crescido muito também, né, XJet, e que usa a tecnologia de impressão direta por Direct Inkjet Printing, né? Mais para frente vou falar um pouquinho dela, mas bem mais para frente. Bom, entrando agora sobre as técnicas utilizadas na impressão por extrusão, né? Nós temos a própria FDM, que é Fused Deposition Model, em que você, para a cerâmica, é muito pouco utilizada, mas você tem filamentos com uma carga de cerâmica, com uma alta carga de cerâmica, que tem todas as etapas anteriores de eliminação de ligante, de binder, etc. O outro sistema, né, o que se fala de PDM, que é Paste Deposition Model, ou simplesmente extrusão de pastas, em que você tem, aí, neste caso, né, você tem, do lado direito, as várias possibilidades. Você tem pistões automáticos, né, pistões mecânicos, né, sistemas mecânicos, a hélice, uma combinação de pistão pneumático, de êmbolo, pistão pneumático com extrusão a hélice, né? Também pode ser utilizado combinações de pistão mecânico e extrusão a hélice, e também o que se chama de nessa outra geometria. E também outras formas. Por exemplo, nós na DuraPrinter nós estamos utilizando uma mini extrusoras com 2 entradas de pistão automático. Então, aí vai depender, por exemplo, da criatividade e de o que você deseja obter, né? No campo da extrusão, principalmente de argamassas de concreto, eu digo principalmente porque é possível também outros materiais, como geopolímeros, enfim, né? Você tem já um sistema de bomba peristáltica alimentando ou simplesmente uma cabeça de impressão, aí não tem hélice, geralmente não tem hélice, tá? Ou êmbolo, ou por tipo torres de plataformas para impressão, ou por robôs, né? São as 2 formas mais comuns da impressão de argamassa de concreto. Temos também, né, para a impressão de materiais cerâmicos, a utilização também do FDM, mas aí sim por pellets, que já foi citado aqui, né?
São peles com alta carga de material cerâmico e, como já foi citado também, a composição dessas peles é muito parecida com o material utilizado no processo de moldagem por injeção. Né? Essa tecnologia, eu vi, foi apresentada na Ceramitec de 2022 e eu reputo muito interessante, mas muito interessante mesmo. Você parte de uma barbotina, né? E essa barbotina é alimentada num reservatório, certamente, que tem com uma hélice misturadora, um sistema de mistura, e ao mesmo tempo, né, você adiciona, injeta um aditivo, certamente um floculante, né, e que, com isso, o que se evita nessa... qual um dos grandes ganhos nessa tecnologia? A baixa formação de bolha, ou quase nenhuma formação de bolha no processo de extrusão. Se bem controlado a adição do floculante, no caso seria, na verdade, são eletrólitos que obedecem uma curva de defloculação. Geralmente tem um ponto mínimo, né? Esse ponto mínimo varia de sistema, de massa para massa cerâmica, né? E com essa tecnologia se permite a produção de peças com geometria com tamanhos muito grandes, né? E eu reputo que esse processo merece bastante atenção no futuro, não no presente. Bom, aqui, então, falei sobre as tecnologias e agora, quais são os materiais onde se aplica a rota de impressão 3D por extrusão? Massas triaxiais, né? As massas triaxiais são conhecidas como aquelas num triângulo, você tem o plastificante, que é a argila, você tem o elemento estrutural, que é a sílica, e você tem embaixo o fundente, que geralmente é feldspatos, ou óxidos de ferro. Então, essa na verdade, eu diria que é o material hoje mais utilizado na impressão 3D por extrusão, né? Agora, em seguida, vem as argamassas de concreto. Usa-se também, tem-se também pesquisado e feito, ou acontecido, a impressão 3D de terras pozolânicas, né, e adobes. Geopolímeros está crescendo. E o que tem, o que eu acho bastante promissor, são sistemas de pós-cerâmicos e ligantes orgânicos, né, inclusive na forma de pellets, eu colocaria aqui, para a obtenção de peças cerâmicas especiais, de alta densidade, e para a obtenção também de elementos refratários especiais e com porosidade controlada. Aí, falando por material, agora eu coloco a impressão 3D como uso final, né? Eu diria que, em um primeiro momento, está as cerâmicas artísticas, decorativas e utilitárias, de textura e design únicos, né? Depois vem aí muito mais, né, numa questão de investimento, né? Casas, mobiliários urbanos, elementos construtivos, né? E, por fim, produtos cerâmicos para as diversas aplicações, né? Eu coloco a cerâmica artística utilitária como primeiro, porque, para vocês terem uma ideia, parece que não, mas já é uma busca, né, feita em 2018, apareceram 4.800 resultados. Ou seja, por esse mundo afora, muita gente já estava fazendo cerâmica decorativa e utilitária, né? Eu já tive a oportunidade de falar para em alguns eventos onde a maioria são ceramistas ou artistas urbanos, como a gente chama, né? E ainda existe uma resistência muito grande, não dos artistas plásticos, mas dos ceramistas, pela técnica que acham, não, é uma máquina que vai fazer, aquela coisa toda. Eu sempre tenho começado agora com essa pergunta: com a impressão 3D, podemos gerar escultura, mas é realmente arte, né? Aí, é claro que aqui eu estou fazendo um breve resumo, mas aí cito alguns exemplos que essa discussão já esteve muito presente recentemente, né? Que
é feito pela máquina ou feito pela mão humana, tem mais valor, menos valor, aquela coisa toda. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que os artistas de design continuam a se adaptar, né, às tecnologias de impressão 3D. Né? E a impressão 3D tem se mostrado como uma ferramenta altamente importante para o que a gente chama de economia criativa. Né? Você tem um pequeno ateliê que pode fazer, que já tem lá seu forno, enfim, peças que faz sua decoração e começar a fazer peças de design único e ter aí e agregar valor nisso. Né? Ela também tem sido utilizada, né, pelos arqueólogos e por museus para produzir réplicas de artefatos históricos. Enfim, objetos de arte, esculturas, cerâmicas e também joalheria. Estou falando da impressão 3D por isso, e vou dar um exemplo agora. Essa peça à esquerda é um filídeo que foi dado como desaparecido no museu do incêndio do Museu Nacional em 2018. Aí um colega, eu sou egresso do INT, me aposentei no Instituto Nacional de Tecnologia em 2011. E aí passei a só me dedicar à empresa. Aí ele tinha feito um trabalho de escaneamento de várias peças do Museu Nacional, e uma delas era o filídeo, que foi dado como desaparecido, mas depois foi encontrado. E nós fizemos uma réplicas em massa cerâmica impressas em 3D. É claro que passaram por um print shop, evidentemente, né, com acabamento. Né? Mas até essa peça escura está lá no nosso stand. Depois vocês vão ver que a gente deixou algumas linhas de impressão até para poder mostrar que foram feitas por impressão 3D. Esse aí foi um outro exemplo. Nós escaneamos o rosto desse meu prezado amigo Francisco Xavier, no aniversário. Ele promoveu o encontro lá nacional de ceramistas da região norte, e a gente fez um scanner do rosto dele e o presenteou com um busto feito em argila. Ele produz telha e tijolo. Né? Ficou todo feliz. Você olha a cara dele de felicidade. Espera aí. Olha aí. Todo feliz. Bom, agora, falando na questão de cerâmica decorativa e utilitária, essas peças já estão sendo produzidas, as peças como essa, já há um bom tempo. Né? E olha o valor, né? O valor que elas foram vendidas ou são vendidas. Né? Olha, essas peças foram produzidas por impressoras da Lutum, né? É uma empresa pioneira, uma das pioneiras nessa área que está na Holanda, né? E foi uma publicação deles de 2018. O ano passado teve um evento em Itaipava, que é um distrito de Petrópolis, que é um encontro de cerâmica, uma região que tem bastante ceramista. E nós estivemos presentes, e, para minha surpresa, em uma das lojas do shopping center, olha as peças que estavam sendo comercializadas. Essas peças abaixo, né, essas peças aqui, essas da parte de baixo, são provavelmente peças chinesas e impressas em 3D, ou comercializadas por um valor bastante elevado. Olha, a primeira por 1.100, em torno de R$1.100, a segunda, a outra, a do meio, por 1.400 e poucos reais. Né? Então, eu diria que, em termos de impressão 3D, já está aí a impressão 3D de peças decorativas e utilitárias, já tem o mercado, e não sei, não temos quantificação ainda, provavelmente não faz parte daquela curva que o professor Colombo mostrou hoje de manhã, ou talvez faça, mas isso tem um mercado bastante difuso, mas eu imagino bastante grande. Né?
Bom, nós criamos uma marca, né, Duracell criou uma marca Tauá 3D. Tauá, em Tupi-Guarani, significa barro vermelho. E nós estamos em Itaboraí, que é uma região onde estavam lá os indígenas no passado, tem até, já achou sítios, né, dos Tupi-Guaranis, enfim, encontraram várias cerâmicas. E, para vocês verem essas peças, né, elas têm design único, a gente já foram feitas por design, que passou conosco 2 anos trabalhando nelas, né? E que mais a gente faz essas peças, não é a nossa intenção ser produtor de peças decorativas e utilitárias, é mostrar o potencial das impressoras 3D para a produção de peças decorativas e utilitárias de design únicos. Esse primeiro conjunto lá em cima, né, será dado como o primeiro prêmio, como o prêmio para o melhor pôster, né, o melhor pôster, e tá lá no nosso estande. Essa peça aqui também está no estande, essa peça pequena. É incrível o degradê que a gente conseguiu, usando, evidentemente, 2 massas cerâmicas com coeficiente de expansão térmica semelhante, né? Que a gente conseguiu, e também naquelas outras peças. Foram misturas aleatórias no cilindro, e cada peça é única. Você não consegue outra igual. Cada peça é única. Continuamos, né, as possibilidades semijoias, né? Essas peças são em porcelana, terracota, mas que podem ser feitas em zircônia, né? Você pode fazer em zircônia tipo opaca, como esse anel aqui, feito por nós também, mas por prensagem, ou pretas, como esse outro anel, entendeu? Que também pode ser um mercado interessante para a economia criativa. E essas outras peças idem, todas produzidas para demonstrar o potencial das impressoras 3D para a produção de peças decorativas. Aquele abajur lá em cima também será o prêmio para um dos trabalhos, do segundo lugar, daqui, né? E demos o nome dele de abajur cogumelo, né? Aqui a gente tem os 3 tipos de peça, né? Você tem o abajur em terracota, essa peça que tem a flor em porcelana, e as demais peças em grê. Então, aí você tem as 3 principais massas ditas como triaxiais, né, que adquirem plasticidade com a água, né. Aqui é um desenvolvimento nosso, mas que é nosso, enfim, uma das impressoras nossas, a gente é dotada de 2 cabeças de impressão, tanto as peças macro como peças muito pequenas, você pode fazer. Hoje, agora na parte da tarde, agradeço que nós já começamos a fazer lá com as 2 cabeças, que nós esquecemos a válvulazinha, o T que separava o coisa. Aqui é um exemplo de um ateliê em São Paulo, que é a Casolim, né? Eles adquiriram uma impressora há uns 2 anos atrás, e estão produzindo coisas fantásticas. Essa aí é a coleção que eles chamam de coleção tronco. Eles não vendem barato, não, gente. Uma peça dessa, o jarro, eles vendem em torno de 300, 400 reais, mais ou menos. Não são peças baratas, mas tem muita criação em cima. Tem design e tem tecnologia. Bom, vamos agora entrar na parte de impressão 3D de argamassa de concreto, tá? Pelo que a gente vê na imprensa, volta e meia aparece um vídeo mostrando uma impressão de casa. Opa, isso aí já está resolvido, está dominado. Não é bem assim. Essas empresas, a Cobot, líder europeia, e a Icom, têm investido muito e muito pesado na área de criar sistemas e equipamentos para viabilizar a impressão 3D de casas, residências, né? E o investimento tem sido pesado mesmo, dinheiro do governo americano,
da sociedade europeia, enfim. Né? Outros lugares, quase que no mundo inteiro, por exemplo, em Dubai, esse instituto, desde 2015, já apresentou, né, um escritório, enfim, impresso em 3D. Né? Aqui vocês veem vários outros exemplos, né? Projeto lá de habitação no Quênia. Né? A propaganda é o seguinte: para aumentar, cobrir o déficit habitacional, vão fazer conjunto, enfim. Isso aí a gente vê por todo mundo. Né? Aqui é outro projeto da AICO, no México, casa de 55 metros quadrados, custando $4.000, enfim. Né? Mais recentemente, um projeto sanitário, casa sanitária para a estação, isso aí na Europa. Né? Agora, eu acho, eu esqueci, deu um branco agora, mas eu tirei da 3D Print Industry, que é um informativo, em agosto de 2024, saiu recentemente. E em 2021, essa publicação da mesma 3D Print Industry, mostrando a construção de barracões para a tropa do governo americano. Aqui já é o ASP, que é uma líder também na área de impressão 3D italiana, né, com sua demonstrativa de terra pozzolânica, provavelmente por terra pozzolânica ou Adobe. Né. E no Brasil, aqui, ó, já iniciativas pontuais, tá? Acompanhando tendência mundial. Essa casa foi concluída, à esquerda foi concluída em 2021, né? Que, com toda uma propaganda, a primeira casa 3D produzida no Brasil, etc. e tal. Né? E mais recentemente, né? Essa impressora 3D de casa, aí já é um conjunto, tá? É um conjunto seguindo o exemplo que a Aico e Cobalt estão fazendo por esse mundo afora, né? No Quênia, não sei onde, enfim. Dessa empresa que é Home 3D, provavelmente americano, numa cidadezinha perdida lá no estado de Mato Grosso. Quase lá na floresta amazônica, em Sinop. Tá? Bom, disso tudo, tá? Na nossa visão, um dos fatos bastante marcantes, né, para o país na área de impressão 3D, principalmente de concreto, foi o surgimento foi a fundação do HUBIC, tá? Que é um hub de inovação e construção digital. Né? Esse HUBIC, né, ele tem, né, como objetivo, né, o laboratório do HUBIC, desenvolver concretos por impressão 3D com peso entre 200 a 300 kg por metro cúbico, a um custo de 50 toneladas hora. Olha o custo que é praticado em concretos para impressão 3D. Né? O custo internacional é tipo de 600 a 800 quilogramas por metro cúbico, a custo de por aproximadamente 800 dólares por tonelada. Então, esse é o objetivo do laboratório de impressão 3D, desse hub. Essas informações foram tiradas de uma entrevista que o Dr. Rafael Pileggi prestou ao jornal Valor no final de 2023. Ele fez uma apresentação muito recente também lá no Hub, que a Duracell é uma das sócias desse Hub. Né? Ué, por quê? O que está acontecendo? Tá. Voltando. Mais. Tá bom, então, aí. Isso. Eu acho que está travando. Eu acho que o pointer está travando. Então, vou voltar aqui, né? Tenta de novo. Tá aí?
Está voltando. Tá travando o pointer. Então, deixa aqui, né? Usa no mouse, usa aqui. Tá. Então, como eu estava falando, esse Habic ele é uma instituição que busca o estágio pré-competitivo de uma tecnologia. E associada, encabeçado pela ABCP, que é a Associação Brasileira de Cimento Portland, e a Escola Politécnica da USP. E aí vocês veem todas as empresas participantes, grandes construtoras, fornecedores de equipamentos, de empresas de cimento, enfim. Isso é uma iniciativa muito interessante, né? Aqui, eles colocaram como objetivo a construção de uma cozinha, né? E aqui vocês veem que essa cozinha está quase pronta. Mas o importante do projeto conceitual deles que partiram para o conceito modular, construção modular. Vocês veem do lado esquerdo, uma casa impressa em 3D. Em algum momento, você tem que parar para dar um suporte na janela, na casa, tá certo? Além disso, você tem custos logísticos enormes. Imagina você transportar aquela máquina de impressão 3D, aquela torre, né, de longas distâncias, enfim. O custo da logística é enorme, a colocação de reforço, o tempo do endurecimento, paradas para a colocação de bases, como eu citei, o acabamento. Tá? Então, de fato, tanto a nível mundial como o que se observa, né, na tendência do RAB, na construção de casas por argamassa de concreto, a utilizar o conceito de construção modular. Isso abre um caminho enorme para a indústria de cerâmica vermelha. A indústria de cerâmica vermelha são 4.500 empresas no país, né? E vão, certamente, na hora que as casas construídas por concreto se difundirem, vão perder mercado. E a gente sabe que a cerâmica vermelha ela possui, comparada com o concreto, possui melhores condições de isolação térmica e acústica, e também tem uma pega de carbono muito, muito boa, comparado com o cimento. A construção civil, ou a parte de cimento e concreto, demanda de 8% a 10% de toda a emissão de carbono do mundo. É a indústria de cimento e construção por concreto responsável por isso. Bom, então, isso foi esse mês, acabaram de fazer os módulos dessa cozinha que se propuseram a construir. Né? Outro caminho, outro produto importante são os mobiliários urbanos. Tá? Aqui feitos também pela Portal 3D, que é uma empresa incubada no Habic, né? E essa cadeira é muito interessante. Eles deram o nome de Corcovado, de Pão de Açúcar. Né? Olha como lembro o Pão de Açúcar do Rio de Janeiro. Né? Bom, saindo do mobiliário, né? Passando por produtos utilizados na construção civil, quer seja para aerar ambientes como para decoração, você tem um campo muito grande, que é a produção de cobogós por impressão 3D. Né? Todos esses cobogós, alguns deles, alguns exemplos, vocês podem ver lá no nosso estande também. Né? Nós já conseguimos fazer cobogós de quase 50 por 50. Tá? Então, isso te dá um campo, né, de uma possibilidade de aplicação e também do que eu falava da indústria criativa, né, da economia criativa, de se fazer projetos interessantes, né, e únicos
O mesmo eu diria para acabamentos de interiores e exteriores, né? Você pode trabalhar com texturas incríveis, tanto em concreto como em cerâmica. Bom, agora falando um pouco das aplicações da impressão 3D por extrusão para aplicações diversas, e aí nós temos aqui, certamente, nesse auditório, pessoas que já estão trabalhando, como o Oscar, né, dentro do Paraná, estão trabalhando com geopolímeros, por impressão 3D por extrusão. Só se tem um exemplo, aquelas peças não são feitas em geopolímeros, são feitas em cerâmica, mas para facilitar o crescimento de corais, né, em regiões onde, por questões de mudanças climáticas, estão tendendo a desaparecer. Eles poderiam ser feitos com material geopolimérico, que alguns dos materiais têm muito mais resistência a trabalhar com ambientes mais agressivos, como a água do mar. Eu tenho um colega, o Emiliano, ele está no Instituto de Pesquisa de Singapura, eles estão trabalhando em concretos, em geopolímeros para utilização em ambientes agressivos no mar, né? Bom, aí esqueletos para implantes ósseos, como foi mostrado na palestra anterior, né? Pelo Volpato, né? E cerâmicas técnicas de alta densidade. Gente, se vocês compararem o custo de uma impressora por polimerização em cuba com uma impressora por extrusão para a cerâmica, porque pode ser usada para a cerâmica, é enorme. E é claro que a polimerização em cuba, a fotopolimerização, você tem peças muito mais precisas, né, em termos de, mas o custo da própria impressora é enorme, do próprio processo de eliminação de ligante, do debinder, é enorme, né? Então, para peças que a precisão geométrica não exige, não é grande, ou que você possa, numa segunda etapa, fazer por usinagem, a verde ou pré-sinterizado, ela pode compensar e muito. Aqui é um exemplo, né? Esse trabalho foi apresentado neste ano no Congresso Brasileiro de Cerâmica, em que nós trabalhamos com alumina de alta pureza, 99,7%, né, de alumina. E o que a gente fez? Nós ajustamos a reologia dessa massa, né, desde na preparação, na defragulação, na moagem, na mistura, né, com os plastificantes, né, dispersantes, plastificantes, até conseguir, e os parâmetros de impressão, vocês veem variação de bico de impressão, do bico, da percentual de umidade, e obtivemos coisas muito interessantes. Vocês veem nessas 3 micrografias, a primeira com um aumento de 2000, onde se vê as camadas, a posição das camadas de impressão. A segunda, pelaquela referência daquele poro maior. Vocês veem que não existe nenhum sinal que houve segregação ou separação, estratificação de camadas. E ali uma micrografia 15.000 de aumentos, que é uma alumina comum, né? E o resultado foi a obtenção desses cadinhos com 99,2% da densidade teórica, tá? E aquele reticulado menor, abaixo, nós conseguimos 99,7%. Tá? E a gente já conseguiu reproduzir esses dados. Nós já fizemos algumas vezes cadinhos maiores, menores, com essa densidade, por impressão 3D, por extrusão. O que a gente está olhando agora é tentar conseguir gradientes, né? Gradientes de materiais, né? Aqui é só uma experiência, vocês conseguem, nós colorimos uma das massas ali, a alumina e zircônia, evidentemente, depois de queimado, ou na queima vai dar problema, porque são coeficientes
dilatação térmica diferente, mas pensando muito, né, em coroas dentárias, onde a boa resistência mecânica é importante na parte de baixo e a translucidez é importante na parte de cima. Então, nós vamos continuar tentando, né, esse sistema, conseguindo ter um gradiente de zircônias 3YTZP para 5YTZP, você vai ter resistência mecânica embaixo e translucidez em cima numa coroa, né? Bom, um pouco da história da nossa empresa, tá? Nós a Duracell começou a operar em manufatura aditiva em 2005, em 2009, quando observou lá no Instituto Nacional de Tecnologia o pessoal trabalhando por modelagem de fetos usando uma Z-Corp, uma máquina de prototipagem rápida em gesso. De 2010 a 2012, nós conseguimos, na Z-Corp, obter cerâmicas de alta lumina e mobílias refratárias para os nossos próprios fornos. De 2013 e 2014, nós desenvolvemos um protótipo para aspersão de ligantes em camadas de pó, Binder-Jet, e um outro protótipo para impressão direta por jato de tinta. Obtivemos peças muito boas, né? Por exemplo, essas pequenas arruelas, a gente conseguiu densidades também bastante altas em alumina. Mas, infelizmente, não tivemos cacife para continuar o desenvolvimento. Em 2015, observamos, principalmente, que a parte de impressão 3D, por extrusão, estava tomando um outro corpo, né? Aqui um exemplo, na Ceramitec, em 2015, já tinham essas impressoras do sistema Delta sendo apresentadas. Está no nosso DNA extrusão. Nós somos fabricantes de molde de extrusão desde quando nascemos, em 2000. Né? Aí, em 2016, lançamos esse primeiro protótipo, com sistema de extrusão a hélice, tá? E reservatório de massa pressurizado. Em 2017 e 2019, lançamos e comercializamos essa série E, que é pelo sistema Delta, né? 2017 até 2022. Inclusive, desenvolvemos um sistema de alimentação eletromecânica. E, a partir do ano passado, nós optamos por produzir, se alguém produzir sistemas as impressoras pelo sistema cartesiano, essa série C vai de 8 litros até 45, e a série CR, que o R de robusta, sob encomenda, vai de 60 litros a 3 metros cúbicos. Né? Bom, essas nossas impressoras cartesianas, elas possuem um nivelamento automático, impressão simultânea de 2 ou mais cabeças, alimentação com reservatórios em paralelo, bicos de extrusão de 2 a 28 milímetros e cabeça de impressão com 2 extrusoras. Em breve, nós estamos lançando um misturador extrusor para agilizar uma parte que a gente reputa que é muito... que precisa ser feito, que é agilizar a parte de preparação de massas, que é um dos gargalos. Né? Bom, para a reflexão, já estou terminando, o rapaz apontou aí que faltava 5 minutos, né? Eu diria que os avanços tecnológicos e os grandes investimentos realizados em vários segmentos da manufatura aditiva apontam para a impressão 3D, o caminho para que a impressão 3D caminha, no curto prazo, para uma produção em série e customização em massa. Né? O que é uma customização em massa? Por exemplo, uma impressão de várias coroas dentárias para de diferentes pessoas numa cuba de polimerização. Então, você customiza, mas em massa. Você imprime 200 cabeças, mas é customizado. Tá? Então, esse termo é realmente novo, quer dizer, é interessante que a impressão 3D, a manufatura aditiva está caminhando. E para concluir, né, a impressão 3D de casas de concreto, como eu já mencionei, né, a possível solução aí pela linha da construção modular, que também pode viabilizar a cerâmica vermelha. Né.
E os elementos construtivos necessitam de investir no aumento da produtividade e evoluir para sistemas contínuos de alimentação, né? E as cerâmicas especiais, né, que é isolamentos térmicos, biomateriais, necessitam ainda de muita pesquisa e desenvolvimento, né? Mas é uma rota promissora por conta do custo de fabricação comparado com as outras rotas. Bom, para finalizar mesmo, né, os organizadores falaram aí em um dos comunicados que quem tivesse peças que trouxesse aqui para concorrer, evidentemente a gente não está concorrendo, nós estamos um dos patrocinadores do evento, mas que também não valia só peças bonitas ou peças feitas direitinho, valia os desastres. Bom, eu vou apresentar para vocês algumas peças que, na verdade, são desastre, entre aspas, mas, na verdade, é o defeito que virou efeito. A ideia era imprimir, e nós fazemos algumas luminárias muito interessantes, né? Imprimir luminárias, só que para acertar, a geometria da luminária é complicada. Então, para acertar a massa, demorava, às vezes o ponto não era bem aquele, a velocidade, e as peças desabavam. E quando desabaram, a maioria delas, formaram algumas coisas muito inusitadas. Olha aí, né? E que eu dei o nome a elas. Aqui é a lâmpada, né, a luminária. A primeira eu denominei de outubro rosa, a segunda de novembro azul, a terceira de buraco negro. Tá vendo? Essa outra aqui é interessante, sai um som legal delas, né? Então, e o outro, que é aquela ali, que é parece um sapo, né? Parece uma sapo, sei lá. Mas eu acho melhor de olho em você, né? Você olha para ela, assim, ela fica te olhando, assim, né? Entendeu? E a última, né? O que é isso? Nem eu sei. Eu sei que eu estava exposto lá lá na feira de Petrópolis, no ano passado. Eu levei essa peça aí, uma outra. Não levei toda, não. Uma pessoa resolveu, não, eu quero essa peça. Não, essa peça é da minha coleção. Não é minha. Não, eu quero, você expôs aqui, você tem que me vender. Aí eu botei um preço, você vendia uma xícara de café por 60, eu falei, eu estou te vendo por 300 e pouco, o cara me pagou. Bom, enfim, bem. Bem, gente, desculpa aí ter passado o tempo, eu agradeço a atenção de vocês, fico à disposição, vou estar aqui na feira até o final, no evento, até o final do evento, e quem quiser conversar mais um pouquinho e ver mais detalhes, estou aí. Muito obrigado, Jamil. O professor Jamil que está oferecendo o copinho que a gente oferece para os outros palestrantes, né? Ele falou que não ia receber porque já tem muitos ali, né? Ele está se referindo aos copinhos de cachaça impressa em 3D que a gente ofereceu para os palestrantes. Tá? Ok. Muito obrigado mais uma vez. Bom, como a hora já está avançada, a gente já vai passar para a próxima sessão.